assentar, meus irmãos. É uma bênção poder estar com todos aqui. A gente tem todos os domingos recebido visitantes. A gente já apresentou alguns, mas hoje veio também a Adélia e a Amanda. Eu acho que não foram apresentadas, né? Estão ali atrás. Não é a primeira vez, né? Ou é a primeira? Não é a primeira, né? Eu lembro do rostinho de vocês. Sejam muito bem-vindas, viu? E a Manuela. Onde que está a Manuela? Seja bem-vinda, Manuela. A Manuela veio semana passada, né? Bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe. Meus irmãos, tem alguns temas que nós voltamos a eles todos os anos, às vezes mais de uma vez. E são temas que são importantes, fundamentais para a igreja. E como a gente prega sequencial, a gente fica muito feliz que a gente nem precisa necessariamente ir atrás deles. Eles chegam na hora certa. Nenhum desses temas é o que nós vamos falar hoje de manhã, que não é só sobre isso, mas é também sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Um tema que para tanta gente hoje é um tema que não é muito agradável de ouvir. E a gente, na verdade, aqui na Calvário, a gente fica bem feliz com alguns resultados, embora não totalmente satisfeitos ainda. A média de pessoas que ofertam no Brasil, que dizimam no Brasil, nas igrejas, é algo em torno de 30% dos verdadeiros cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem verdadeiros cristãos e vão nas igrejas. A Calvário nós estamos mais ou menos com 60% de pessoas que são dizimistas aqui. Então nós estamos bem acima da média. Mas ainda tem 40% de pessoas que por algum motivo não dizimam. Talvez oferta, ou talvez nós não tenhamos condições de ver tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa e ela dizima e oferta. Mas esses são os dados que nós temos. E esses dados são importantes por dois motivos. Um, nós vamos entrar no texto, nós vamos ver a seriedade dele. Mas o outro é por causa dos efeitos que causa quando nós somos dizimistas e quando nós somos verdadeiros ofertantes. Foi feita uma pesquisa entre 2013 e 2016 pelo Instituto Jorge Barna. Eu já até falei dessa pesquisa, do resultado dela, aqui uma vez. E eles verificaram só nos Estados Unidos, em todas as igrejas, quantas pessoas têm de membresia naquelas igrejas e qual que era a média de dizimistas nessas igrejas. Era algo bem baixo, alguma coisa abaixo de 5%. Não me lembro a porcentagem exata. E aí eles fizeram uma conta. Se todas essas igrejas, só as americanas, não está entrando no Brasil, dessem o dízimo, todos os membros dessas igrejas entregassem o seu dízimo, só os dízimos, sem contar ofertas, e todas essas igrejas realmente usassem os dízimos pelos propósitos falados na palavra de Deus. Quer dizer, se todos fôssemos dizimistas e se os dízimos fossem usados pelos líderes das igrejas, pelas igrejas, para aqueles propósitos que estão claramente na palavra de Deus. E eles chegaram à conclusão que não haveria mais pobres no mundo. Não teria mais pobres. A gente não está falando de governos serem envolvidos, de pegarem dinheiro com organizações para investir em projetos sociais. A gente está falando só dos dízimos. Na igreja norte-americana, só esse. Se todo mundo dizimasse e as igrejas usassem o dízimo com base na palavra de Deus, não existiriam mais pobres no mundo. Não existiria mais uma única pessoa no mundo que não tivesse ouvido ainda o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Além da transformação social, além do testemunho fenomenal que nós estaríamos dando, nós já estaríamos vendo, apontando no horizonte, a volta de Cristo Jesus. Quando todos os povos ouvirem, Mateus 24:14, então virá o fim. Nós sabemos que é Deus que decide quando vai o fim, vai chegar o fim. Mas seria muito interessante, muito bom, na verdade seria maravilhoso, se nós conseguíssemos, na nossa geração,
vislumbrar todos os povos sendo alcançados por causa da nossa fidelidade, ou não seria? Deus usa a nossa geração para ser a geração que é fiel, como nós cantamos agorinha, que Deus é fiel a nós. E aí a gente vê isso por causa, ou nesse conjunto de ações de Deus, transformando a gente em uma igreja fiel, Ele despontando no céu e voltando para a segunda vez para nos resgatar, para nos salvar, para nos levar para o novo céu e a nova terra. Não seria maravilhoso? Veja, alguns anos atrás, eu tinha acabado de chegar do campo, há quase 10 anos atrás, aliás, um pouquinho mais de 10 anos atrás. E quando nós estávamos no campo, eu e minha família, nós não tínhamos uma igreja que a gente podia constantemente estar com eles, porque era um ambiente de perseguição. Então, as igrejas nacionais, era perigoso para eles a gente estar no meio deles. A igreja internacional era uma igreja que não era o local adequado para nós. A gente não tem o inglês como a primeira língua. Naquele momento, principalmente a minha esposa, não tinha essa possibilidade de adorar a Deus em inglês. Então, desde o começo, nós tivemos praticamente, desde o começo, um pequeno grupo em nossa casa. E nós colocávamos os dízimos e as ofertas ali, e de comum acordo com todos que estavam no pequeno grupo, nós colocávamos esse dinheiro para ser usado para os propósitos que a gente via na palavra de Deus. Voltamos para o Brasil, depois disso, alguns anos depois disso, voltamos. Quando nós chegamos aqui no Brasil, demoramos até achar uma igreja que nós considerávamos biblicamente saudável. Demoramos quase 2 anos para achar uma igreja assim. E de novo a gente começou, ao invés de entregar o nosso dízimo numa igreja, usar e administrar o nosso dízimo com base nos valores do reino de Deus, na proposta do reino de Deus. E nesse momento a minha família maior, me perguntou, algumas pessoas diferentes, em momentos diferentes, como que nós devemos fazer com dízimos. E todos eles, naquele momento, ou estavam fora de uma igreja local, ou estavam numa igreja que não era biblicamente saudável. E eu, sem ter muita consciência do que eu estava falando como um todo, falei para ele, o dízimo é entregue para o reino de Deus. E terminei a frase aqui. E essa frase está correta. Ela só está incompleta. Isso acabou gerando em algumas pessoas da minha família que elas entregam, elas gerenciam os seus próprios dízimos. E eu deveria ter dito para eles a sequência daquilo que é bíblico. Que nós sim entregamos o dízimo para o reino de Deus. Mas numa igreja local onde Deus nos direciona para estar naquele local. Porque eu não estava numa igreja, e eles ou estavam numa igreja que não concordavam, ou estavam também fora de uma igreja, eu acabei dando essa informação. E eu peço perdão se algum de vocês já me ouviu falando sobre isso, lá atrás. Isso faz quase 10 anos atrás. Essa é uma mensagem incompleta. E Satanás adora mensagens incompletas para quebrar a nossa fidelidade, para quebrar a nossa boa consciência diante de Deus. E eu queria hoje de manhã falar com os irmãos não só sobre isso. Os irmãos vão ver que é um texto que nós vamos ler, que é muito mais desafiador do que só dízimos e ofertas. E alguns podem pensar, tem algo mais desafiador que isso? Depois de ter me ouvido falar? Tem. Tem algumas coisas mais desafiadoras. Eu queria convidar vocês para ficar em pé comigo e nós vamos ler Atos, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Mas nós vamos começar agora pelo primeiro, digamos assim, parágrafo, que vai até o versículo 11. A história de Ananias e Safira. 2 pessoas que deveriam, num contexto de avivamento, ter entendido o evangelho com bastante clareza. 2 pessoas que, como a gente, teve muita oportunidade para entender o que é o evangelho, mas não entenderam completamente da forma correta. Atos 5, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração?
Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos conduza agora a entender a tua palavra, que ela possa fazer sentido para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos orientar com essa experiência de Ananias e Safira, ó Pai, a não brincarmos com as coisas que pertencem ao Senhor. Ao mesmo tempo, ó Pai, que o temor do Senhor cresça em nosso coração, o desejo, ó Pai, de servir o Senhor com fidelidade, de servir o Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Coloca os teus anjos aqui em nossa volta, não permita que a gente venha ser distraído, não permita que a semente da tua palavra seja arrancada dos nossos corações por Satanás e seus anjos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Eu queria falar hoje de manhã, meus irmãos, então, sobre as 3 dimensões do sofrimento. Lucas apresenta para nós, nesse capítulo inteiro, nós vamos ler os próximos textos, esse tema do sofrimento, onde o dízimo e a oferta é um dos temas que aparece no meio desse texto. Mas parece que o tema principal é sobre isso. 3 momentos diferentes, que ele narra 3 formas diferentes que o sofrimento entra na vida daquelas pessoas. E nós vamos entrar nesses 3. Mas veja, a gente precisa entender, antes de entrar, o contraste que Lucas está fazendo. Esse texto, via de regra, ele é lido por muitos corretamente, junto com o parágrafo anterior, quando fala de Barnabé. A igreja toda está experimentando o poder de Deus, há um avivamento, eles percebem Deus agindo de forma não simplesmente sobrenatural, mas de forma amplamente sobrenatural. Eles veem aquilo o tempo todo invadindo a realidade deles. Então, no meio disso, um homem, pelo que tudo indica no texto, um homem que tinha bastante recursos, vende um imóvel seu e coloca o imóvel aos pés dos apóstolos. Veja, ele poderia ser só mais um entre eles, e parece que essa era mais ou menos o que acontecia com a maioria. Mas ele era diferenciado em algum sentido, porque Lucas e provavelmente os apóstolos identificam que ele era para ser agora apresentado como um modelo. Olha o modelo de cristão que a gente deveria encontrar mais vezes dentro da igreja. É o que Lucas está dizendo. E veja, eu quero que você entenda o peso disso para Lucas. Porque Lucas poderia ter omitido essa história de Teófilo. Por que não ficar só com a história de Barnabé? Lucas está escrevendo para Teófilo, um oficial do Império Romano. Mas não, ele conta a próxima parte, tem Barnabés, mas também tem Ananias e Safiras. Ele está fazendo esse contraste já de início. E qual que é o contraste que ele está fazendo?
há uma pessoa cheia do Espírito. E ela não se deixa abalar por quaisquer outros pensamentos. Ela entrega 100% do que ela tem para Deus, não é 10%. E ao entregar 100% para Deus, ela sabe exatamente aonde alocar os recursos que pertencem a Ele. Ela é uma boa mordoma. Então Barnabé é apresentado como essa pessoa cheia do Espírito, direcionada pelo Espírito, que é um modelo para a igreja. E aí agora vem uma outra pessoa que externamente está fazendo a mesma coisa que Barnabé. Para todos os efeitos, se o Espírito Santo de Deus não revelasse a mentira naquele local, ele estava fazendo a mesma coisa que Barnabé. Ele vende uma propriedade, mas ele faz algo diferente. Ele retém. E era dele, ele não precisava fazer nenhuma mentira, ele não precisava causar nada. Ele simplesmente podia continuar a vida. Mas por algum motivo, provavelmente porque ele queria ser apresentado como um modelo, como uma pessoa que se sacrificava pelo reino, como uma pessoa que essa sim é parâmetro para nós. Mas ele faz isso na hora errada, na hora do avivamento. Se tem uma hora que nós temos que prestar atenção com a seriedade com que nós nos aproximamos de Deus, é quando Deus vem com poder sobre uma igreja, sobre uma vida, sobre um momento da história. Todo o tempo nós temos que nos preocupar com a forma como nós chegamos diante de Deus. Mas há momentos na história, e nós conseguimos ver na palavra de Deus, que eles não são o tempo todo. Eles aparecem aqui, depois aparecem lá, que o poder de Deus vem de forma diferenciada sobre a vida do povo dele. Pois bem, nesse momento, nós temos que ter ainda mais cuidado acerca de como nós nos aproximamos de Deus. E Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo, e que no versículo 4 é chamado de Deus, e no versículo 9 é chamado de Senhor, Kyrios, que é o nome ou título de Jesus Cristo. Então é apresentado a Trindade e ele está mentindo. Ananias e Safira, eles, o casal, estão mentindo não para a igreja, estão mentindo para o Espírito Santo de Deus. Há um claro contraste entre a pessoa que se submete a Deus e a pessoa que finge se submeter a Deus. Entre a pessoa que se submete a Deus de todo o coração, que é para todos nós, essa palavra não é só para alguns, e a pessoa que se submete a Deus só naquelas partes que os outros também conseguem ver. Deixa eu deixar claro para você esse ponto, essa afirmação. Todos nós estamos no mesmo barco. Se eu começar a falar para vocês aqui, todas as coisas que eu sei que vocês, ou que nós fracassamos, em sermos honestos, só nesse ponto, só em sermos honestos, todos fracassamos. Mas há uma diferença entre nós fracassarmos e nós virmos diante de Deus e clamarmos a Deus por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, eu não consegui acertar essa semana. É o que nós fazemos no culto público. É o que nós devemos fazer no quarto escuro, sozinho, só nós. Buscar a misericórdia de Deus, porque nós podemos e vamos fracassar muitas vezes. Mas é muito diferente da gente bater no peito e gritar como os fariseus: graças a Deus que eu não sou como aquele miserável lá fora que não acerta em nada, como aquele publicano. Eu sou melhor do que ele. Há um contraste sendo feito entre aquele que vem e se submete à ação do Espírito e aquele que não se submete à ação do Espírito. A palavra que é usada aqui, que na minha tradução, na NVT está levou apenas uma parte, mas ele reteve outra. Em algumas traduções está a palavra ele reteve uma parte para si. Essa palavra é a mesma palavra que é usada na tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamada de Septuaginta. É a mesma palavra que é usada em Josué capítulo 7, versículo 1. Vocês devem lembrar dessa história. O povo entra na terra prometida e eles vão guerrear a primeira cidade, que é Jericó.
E Deus fala para eles claramente que as coisas que tinham naquela cidade, a grande parte, se não todas, eram todas consagradas para Deus. Elas eram chamadas anátema. Você não podia pegar uma parte para si, você não podia pegar um despojo de guerra para você. Mas uma pessoa chamada Acã, no capítulo 7, versículo 1 de Josué, pega algo daquilo e retém para si. É a mesmíssima palavra que é usada na Septuaginta nesse texto e a palavra usada aqui. Veja, ele não está necessariamente dando dízimo, mas ele está dizendo isso aqui é do Senhor, mas escondido ele pega para si aquilo que ele mesmo diz que está entregando para o Senhor. É exatamente o mesmo pecado de Acã. Sabe qual que é o problema lá atrás? Há 3.000 anos atrás ou um pouco mais lá em Acã. E agora aqui 2.000 anos atrás em Ananias. É que quando eles fazem isso, eles mentem para o Espírito. E mais grave ainda, ao fazer isso, eles estão também claramente causando ou proporcionando uma divisão no meio do povo de Deus. O povo de Deus pode ser influenciado por eles, agora não se manterem mais obedientes a Deus. Eles quebram então a união que é narrada no fim do capítulo 4. Todos têm o mesmo coração, uma mesma mente, um mesmo propósito, pois eles quebram isso e eles ferem o povo de Deus. Pecar contra a igreja do Senhor Jesus é pecar contra o próprio Deus. Pecar contra a igreja que tem em si a presença do Espírito Santo de Deus é pecar contra o próprio Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 9 de Atos, nós vamos chegar lá, ele está perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Está perseguindo pessoas. Mas de repente Jesus aparece para ele e ele cai do cavalo com um brilho da glória do Senhor Jesus. E ele pergunta, Jesus fala para ele primeiro, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está dizendo que eu persigo o Senhor? Eu não persigo o Senhor. E ele falou, você persegue a minha igreja. Basicamente é o conteúdo que tem ali. É a mesma coisa que está acontecendo nesse ambiente. Eles estão prejudicando a unidade que tem naquela igreja, pecando contra o Senhor ao fazer aquilo que eles estão fazendo ali. Todas as vezes que nós retemos algo que é claramente colocado na palavra de Deus, ou claramente colocado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações, toda vez que nós retemos isso, que é claro de Deus para nós, e ao invés de nós entregarmos, nós seguramos, isso é pecado contra Deus. E eu tenho certeza que todos vocês já cometeram esse pecado, assim como eu. E a grande questão é, nós estamos entendendo que isso é pecado? Nós chamamos de pecado reter dízimos e ofertas. Quantas pessoas passaram por nós e nós poderíamos ter sido generosos com elas, porque nós tínhamos recursos e nós não fomos. Quantas vezes aqui na igreja você viu necessidades que você poderia ter suprido e você sentiu no seu coração e você não supriu? Veja, meus irmãos, como eu falei, nós somos uma igreja abençoada. Quase 60% de dizimistas, é mais do que o dobro do que a maioria. A questão não é se essa mensagem é dura para você ou para essa igreja. A questão é como que está o seu coração quando você chega diante de Deus com os recursos que Ele deu para você gerenciar. E sim, essa é a palavra, gerenciar. Você não é dono das coisas que você tem. O Senhor não deixa dúvidas sobre isso. Do Senhor é o céu e a terra e tudo que nele há. Não tem empresa no seu nome que pertence a você, não tem dinheiro na sua conta que é seu, não tem bens que pertencem à sua família, tudo pertence a Ele. Mas Ele nos dá para nós gerenciarmos. Eu quero entrar um pouco mais nesse texto, mas eu quero pelo menos delinear para vocês o parâmetro bíblico para dízimos. Em Malaquias capítulo 3, do versículo 6 a 10, que é um texto que as igrejas
usam e abusam, acabam exagerando, acabam impondo coisas que não deveriam. Por exemplo, há um mito que você perde a salvação se você não dizima e não oferta. Não tem isso na palavra de Deus. Quando nós somos salvos pela graça, não há nada que tira a gente das mãos do Senhor. Então, há um mito que fala isso. Há outras coisas que falam para nós que não procedem. Mas veja, há sim coisas bem claras na palavra de Deus que por séculos, até bem próximo da gente, ninguém questionava. Se nós não entregamos o dízimo, nós roubamos do Senhor. É dele, não é nosso para nós escolhermos, pertence a Ele. E não por acaso, nesse texto de Malaquias, em entregar o dízimo e as ofertas, tem claramente uma ligação com a justiça social. A palavra dízimo em hebraico, a língua original, é massar, ou maaser. A palavra que vem na sequência nesse contexto é a palavra de sadaká, ou alguma coisa assim. A pronúncia é difícil. Que é justiça social. Em Tiago, no Novo Testamento, quando ele vai falar o que é a verdadeira religião, ele fala: a verdadeira religião é se guardar de imoralidade, se manter puro diante de Deus. Que o Evangelho seja pregado por palavras e ações, de forma as pessoas entenderem que nós seguimos um Deus que é puro, santo, que é perfeito. Mas aí ele fala: mas a religião verdadeira também cuida de órfãos e das viúvas. E se a gente pegar os textos do Antigo Testamento, ainda acrescenta todas as pessoas que têm dificuldade com deficiência, todas as pessoas que são estrangeiros, imigrantes que não têm recursos, acrescenta todos aqueles marginalizados da sociedade, acrescenta todos aqueles que estão nas ruas e que tem que passar muitas vezes um samaritano que nem conhece a palavra de Deus para entender que ele precisa ser alcançado. Veja, Malaquias não é sobre uma estrutura religiosa sendo construída, um prédio, uma torre. Agora nós vamos construir um reino para nós. Malaquias é sobre o fato de que Deus colocou para nós entregarmos para Ele os dízimos e as ofertas, para os propósitos claramente estabelecidos na palavra dEle, que a gente vai entrar um pouco mais, mas basicamente é cuidar de órfãos e das viúvas, cuidar das pessoas que pregam o Evangelho, pastores e missionários. Veja, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vejo igrejas hoje falando que nós temos que abrir empresas, nós temos que investir mais para a gente poder ter dinheiro vindo das empresas para sustentar missões. É uma bênção se a gente tem empresas que queiram sustentar missões, mas essa é, em primeiro lugar, responsabilidade das igrejas locais. 3 João é só sobre isso. Paulo fala claramente em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 16, sobre a mesma realidade. E aí é outro mito que surge diante da igreja, que nós ouvimos falar que o Antigo Testamento não se aplica mais a nós. Ou senão eles pegam só algumas coisas do Antigo Testamento e querem aplicar às nossas vidas. Que é um erro, meus irmãos. A Bíblia do Novo Testamento dos apóstolos era o Antigo Testamento. Eles o tempo todo leem o Antigo Testamento, pregam e aplicam na igreja no primeiro século, depois da ressurreição do Senhor Jesus. O livro de Hebreus é uma clara exposição de todo o Antigo Testamento. O livro de Romanos, a gente entra com profundidade em coisas que a gente nunca conseguiria entender se Deus não tivesse dado para a gente o livro de Romanos. Mas eles são todos os livros do Novo Testamento apontando com a palavra, a graça, a ação misericordiosa de Deus, vem desde os séculos passados, trazendo para nós agora com Cristo Jesus, o clímax da história. Mas então como que começou o dízimo? Além dele fazer parte da palavra de Deus, no Antigo Testamento da lei, ele também, mesmo antes da lei, foi praticado por Abraão. Se vocês lerem no capítulo 14 de Gênesis, vou até ler antes, desculpa, eu pulei um pedaço. Caim, no capítulo 4, e Abel oferecem o melhor do que eles têm, pelo menos Abel tinha isso com clareza, Caim não, mas oferecem o dízimo para o Senhor. E ao oferecerem isso, Deus avalia tanto o caráter de quem está oferecendo, quanto a oferta que está sendo oferecida. E Caim não é aprovado, mas Abel é aprovado.
Depois, em Gênesis capítulo 14, nós vemos a experiência de Abraão, que depois de uma guerra entrega agora o seu dízimo para Melquisedeque. E alguns podem falar novamente, mas isso está no Antigo Testamento. Melquisedeque é citado depois em Hebreus 6 como um modelo, como alguém que era um tipo de Cristo. E Cristo vem da linhagem de Melquisedeque, um sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus Cristo vem da linhagem desse, que Abraão entregou lá atrás o dízimo para ele. Depois Jacó segue os mesmos passos do avô dele, faz o mesmo tipo de processo. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver textos e mais textos mostrando que no meio do culto do povo de Deus, o dízimo e as ofertas faziam parte integral do culto. Lá atrás era diferente. No Antigo Testamento, via de regra, especialmente antes do cativeiro da Babilônia, eles chegavam a entregar 25%, não era 10%. 3 vezes por ano eles iam para Israel. E eles levavam não só os 10%, mas as primícias, as ofertas voluntárias. Então isso podia chegar a mais de 25%, cada uma daquelas pessoas. Isso era colocado claramente para eles. Quando nós olhamos no Novo Testamento, os parâmetros colocados no Novo Testamento, tanto da como ofertar, como da bênção que vai vir a partir da oferta que nós fazemos, são exatamente iguais, quase que copiando o texto do Antigo Testamento. É colocado para nós, por exemplo, o parâmetro no Novo Testamento que nós darmos segundo Deus colocar no nosso coração, darmos com constância e darmos proporcionalmente ao que nós temos. É exatamente os mesmos parâmetros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles levavam para a casa do tesouro, um ambiente especial dentro do templo. Mas quando cai o primeiro templo, ele é destruído pelos babilônicos, no mesmo momento histórico, surgem as sinagogas. E nas sinagogas agora o povo aprende, por 400 anos antes de Cristo, a levar os dízimos e as ofertas semanalmente para a sinagoga. Agora você sabe o que significa a palavra sinagoga? Significa assembleia. É o mesmo significado da palavra eclesia, que nós traduzimos por igreja. A igreja foi ensinada por 400 anos antes de Cristo a levar os seus dízimos e as suas ofertas para a sinagoga. E agora quando Jesus vem, ele usa como modelo a sinagoga. Ele usa como modelo aquela estrutura que eles têm que se ajuntar, o ajuntamento, que nós vamos ler na sequência, que eles iam para o pórtico de Salomão. Era um local dentro do templo de Salomão, onde nós, os gentios, poderíamos entrar, não só os judeus. Era um local onde tinha um teto, nem todo o pátio tinha teto, mas naquele local tinha teto. E a igreja, antes de se separar da estrutura judaica, eles se reuniam ali como igreja. Todos os finais de semana, todos os domingos. Jesus usa exatamente o modelo da sinagoga. Então alguns podem falar, mas por que não é falado sobre dízimo tão claramente no Novo Testamento? Porque não precisa, já está claramente exposto na palavra de Deus no Antigo Testamento, já está claramente visualizado na igreja, na história em volta deles. Mas no único momento que nós vemos a palavra no Novo Testamento explicando ou falando do dízimo, é quando perguntam para Jesus, ou quando Jesus, na verdade, lidar com uma situação que os fariseus estão entregando o dízimo, até do cominho, até de temperos que eles criavam na janela, ou que eles plantavam na janela, perto da janela da casa deles. Tipo, é um exagero, até isso vocês vão dar? E aí Jesus vai falar da incoerência deles com outras coisas, e ele fala, vocês deveriam dar o dízimo, deveriam dar, e ainda dá, eu estou invertendo um pouco a frase, né? E ainda dá esse cuidado para as pessoas que têm necessidade, esse cuidado para os pais de vocês, como em outro local, eles falam tudo que era para dar para os pais, eles falam que era uma oferta dedicada ao Senhor, para quebrar a responsabilidade de cuidar dos pais idosos. Veja, Jesus, no único momento que ele poderia falar para não dar o dízimo, o que era errado dar o dízimo, ele reafirma, vocês deveriam dar o dízimo. É algo amplamente aceito e conhecido no Novo Testamento. Então é um absurdo dizer
que o Antigo Testamento não vale mais no Novo. Há continuidades e há descontinuidades entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos, por exemplo, mais que praticar uma cerimônia matando um animal para perdoar os nossos pecados, porque Cristo Jesus morreu uma vez por todas na cruz e morreu pelos nossos pecados. Mas toda a parte moral da lei e toda a parte que mostra como nós servimos a Deus com os nossos bens, por exemplo, continua valendo da mesma forma no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os dízimos e ofertas entregues no templo e depois da sinagoga eram para cuidar dos órfãos e das viúvas, dos marginalizados, era para cuidar dos sacerdotes e era para, ao mesmo tempo, cuidar dos membros daquela sinagoga, nos membros daquele local, para que eles tivessem um cuidado. No Novo Testamento, todos os membros dessa nova igreja de Jerusalém, que cresce a todo vapor, têm comida todos os dias, porque eles comem nas casas uns dos outros, dia após dia. Um local onde 90% das pessoas eram consideradas escravas, talvez não tivessem 3 refeições por dia, mas agora tem um impacto social tremendo. Qual que é o impacto social? Que todos que fazem parte daquela comunidade dividem o que têm, e todos têm o que comer, todos têm onde morar. Esse é o impacto social que tem. Essa mesma comunidade agora sustenta os apóstolos, depois sustenta os presbíteros mais na frente, depois sustenta os missionários, e isso Paulo fala com bastante clareza quando ele vai explicar, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que nós temos que primeiro ajudar os da família da fé. E é claramente um contexto da igreja local. Ele não está falando ajudar pessoas que a gente nem conhece. Ele está falando de ajudar pessoas que nós nos relacionamos. No versículo 6 de Gálatas capítulo 6, fala que nós temos que ajudar, em especial nessa família local, aqueles que nos guiam como líderes, como pregadores da palavra. E só para ficar claro, os missionários entram exatamente aqui também. Paulo depois fala em 2 Coríntios 11, e depois João, na sua terceira carta, a mesma informação, que missionários têm que ser sustentados pelas igrejas. Veja, o apóstolo Paulo não recebe sustento na maioria das igrejas, por uma decisão dele, mas ele mesmo escreve, repetindo as palavras do Senhor Jesus, que o trabalhador é digno do seu sustento. Eu tenho ouvido igrejas aqui em Goiânia, graças a Deus não é o caso da nossa, falando que a gente tem que dar só uma oferta para o pastor, ou um salário pequenininho para o pastor, porque afinal de contas, ele vai só no domingo pregar. Meus irmãos, a palavra de Deus inclusive diz que aqueles que pregam bem, ministram bem, ensinam bem, são sérios com a sua vida, são dignos de dupla honra. Dupla honra não é eu abaixar e beijar os pés dele, como fazem na Índia com a gente. Eles beijam nossos pés para mostrar que eles nos respeitam. Super constrangedor. Mas não é isso que a Bíblia está falando. É de dinheiro que a Bíblia está falando. É de recursos. É de sustento que ela está falando. Uma igreja que não tem sustento é uma igreja que os membros não são fiéis. Via de regra. Há exceções. Há exceções. Igrejas em comunidades pobres, mas você se surpreenderia com a fidelidade dos nossos irmãos que moram em comunidades pobres. Eu já visitei irmãos que não têm nada para viver, mas a igreja tem tudo. Como aquela igreja Lissu, quem leu meu livro viu esse capítulo. Uma igreja Lissu, 40 igrejas se juntaram para mandar 40 missionários, um de cada igreja. E eles pegaram, porque viviam de plantação, o dízimo do ano. Venderam a plantação, pegaram os 10%, e mandaram os 40 missionários. Eu estava lá quando isso aconteceu. E nós perguntamos para eles, mas se vocês estão dando o dízimo que entrou na igreja, o que sobrou para vocês cuidarem da igreja? E eles falaram, sobrou o nosso esforço, não tem mais dinheiro, mas Deus vai abençoar porque nós estamos investindo tudo na pregação do Evangelho. Então nós nos surpreenderíamos ao chegarem a igrejas pobres e ver como os nossos irmãos pobres são mais fiéis muitas vezes do que a gente. Nós temos uma igreja que aprende a entregar esses dízimos e ofertas aos pés dos apóstolos, para eles gerenciarem. Depois essa igreja continua entregando aos pés da liderança da sua igreja, que é múltipla.
Não existe na palavra de Deus uma igreja liderada por um só homem. Isso não existe nas páginas da Bíblia. Mas ao entregar diante dessa liderança que é múltipla, essa igreja agora tem que gerenciar, ela tem que ver, ela tem que acompanhar, ela tem que certificar que esses homens que estão gerenciando esses recursos usam para a glória de Deus, para os parâmetros do reino. Pois não é isso que nós fizemos, por exemplo, semana passada? Colocamos os relatórios financeiros ali na porta, mandamos no WhatsApp de todo mundo, para todos poderem questionar. Meus irmãos, eu poderia ficar só aqui nessa pregação. Eu poderia falar para vocês o que eu acho que é o sentimento de Lucas. Eu acho que Lucas, essa é a minha impressão, ele está explodindo por dentro. Porque ele não tem vídeo para mandar, não tem como mandar vídeo. Ele não tem como atravessar distâncias rápidas, talvez para falar olhando no olho de Teófilo. Mas eu imagino o sentimento dele. Eu imagino que ele está dizendo, você não consegue imaginar o poder de Deus chegando em povos, em todos os cantos, abrindo todas as fronteiras, curando doentes, entrando dentro de palácios, transformando favelas, mudando a vida das pessoas. Você não consegue imaginar. E nesse meio Deus tem levantado Barnabés. Olha esse homem que Deus tem levantado. Homens e mulheres como esse têm sido levantados, têm sustentado o ministério dos discípulos, como aquelas mulheres lá em Lucas capítulo 4 sustentaram o ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele vem para o capítulo 5. Eu imagino que nessa hora Lucas já está com o coração estourando dentro do peito. E ele fala, mas que Deus tenha misericórdia da gente. Não é em todo lugar, não é em toda igreja, não é em todo tempo. Tem gente retendo. E por causa disso o evangelho tem prejudicado o seu testemunho. E eles estão fazendo isso mesmo no meio de um avivamento, vendo transformações vindo sobre nós. Meus irmãos, vocês e eu, nós não imaginamos o que Deus pode fazer através de uma única igreja, uma única família, uma única pessoa que coloca tudo o que ela tem para Deus. Sabe como que você faz para ter um sono tranquilo? Sabe como você consegue construir dentro de você aquela mente clara, que vê o próximo passo sem limitação, sem dificuldade? Acorda de manhã, pega a sua vida, faz o inventário, tudo que você está sendo desonesto, e fala, Senhor, eu quero ser honesto nos detalhes da minha vida, porque eu quero ter uma mente clara, uma visão aberta, para ver o teu reino, a tua vontade, sendo cumprida em mim e através de mim. Pois eu acho que é isso, o sentimento de Lucas nesse momento. Ele está não querendo trazer uma lei, uma regra. Eu poderia continuar, eu preparei mais coisas, eu poderia falar para vocês mais sobre o que a Bíblia fala de nós entregarmos dízimos e ofertas. Mas não é esse sentimento do texto. Eu creio que o sentimento de Lucas é misericórdia. Tanto poder derramado sobre nós. E nós ainda ficamos fazendo conta de moedas para servir a Deus. E só para ficar claro, meus irmãos, o dízimo é para ser entregue ao reino de Deus, na igreja local, que os líderes vão administrar e a igreja vai supervisionar. Mas Deus não limita a nossa atuação assim. As nossas ofertas são para nós abrirmos os olhos e entregarmos aonde Deus nos chamar para sermos generosos, aonde Deus abriu o nosso coração. Agências missionárias, mais de 100 agências missionárias, só na Associação Missionária Transcultural Brasileira, mais de 100 que nós indicamos. Nós temos missionários e agências trabalhando com todo tipo de gente, em todo tipo de local. Quando lá fora dizem na sociedade, nas mídias, que os cristãos querem acabar com a cultura dos outros, isso é mentira, isso é balela. Nós chegamos e nós salvamos culturas que estão matando crianças. Nós chegamos e ensinamos as pessoas a ler. Nós chegamos e levamos médicos. Nós chegamos e transformamos, sim, a cultura naqueles aspectos onde o pecado destrói a vida das pessoas. Mas quem é que faz isso? A igreja verdadeira do Senhor Jesus, que coloca os seus dízimos e as suas ofertas como um coração generoso, mas como um coração também grato acima de tudo, por tudo que já recebeu. E veja que esse texto nem é especificamente somente sobre isso. Então eu queria entrar no texto, e eu vou falar 3 princípios hoje para nós,
sobre o fato de que Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele e de seu reino. Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele e de seu reino. 3 tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento como disciplina divina. Esse casal, que eu narrei a história deles em parte, eles são tentados por Satanás. E alguém poderia dizer, como foi perguntado agora na escola bíblica, que o pecado foi um acidente na vida deles. Não foi. Eles decidiram seguir a liderança de Satanás. E ao fazer isso, eles se colocam como parceiros de Satanás contra o corpo de Cristo, mentindo para o Espírito Santo, se tornando inimigos de Deus. Olha o peso da ação deles. E fazem isso da pior forma, o pior momento possível, na hora de um grande avivamento. A gente vai ler na sequência esse avivamento. Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 11, que isso que aconteceu com Ananias e Safira não é uma coisa separada, que aconteceu só uma vez. Paulo fala em 1 Coríntios 11, que aquela igreja se reunia no domingo, e lembra que eu falei que eles repartiam pão e ninguém ficava com fome? Pois na ceia do Senhor, eles também tinham uma ceia de comunhão, antes ou depois da ceia do Senhor. Todos comiam juntos, mas Paulo fala que naquela igreja, em específico, e eu não creio que Paulo está falando que só no meio deles era daquele forma, mas ele usa aquele exemplo para falar, vocês, os ricos da sua igreja, dessa igreja, Corinto, os corintianos, trazem comida, trazem, não são os corintianos só, né? Deve ter outros. A igreja de Corinto, trazem comida, trazem bebida, exageradamente se alimentam e bebem, chegando a ficar bêbados na reunião da igreja, enquanto os irmãos pobres estão no canto. E eles não têm acesso àquela comida porque não foi eles que levou. Eles não têm acesso àquela comida porque aqueles irmãos ricos deixam claro que não é para todos, é só para eles. E Paulo fala, por causa de vocês não discernirem um corpo de Cristo, e Paulo não está falando de uma situação subjetiva. Ele não está falando de algo que pode, assim, a gente tem que fazer uma força para tentar entender o que ele está chamando de corpo de Cristo. Ele está falando bem claro. Vocês desrespeitam uns aos outros, quebram a unidade, desobedecem à lei de Deus, acabam trazendo destruição para dentro da igreja por causa disso. Vocês não discernem a ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que estão em volta de vocês. Por isso declaram com palavras e ações que tudo que vocês têm é para vocês e não para o reino. É isso que Paulo está dizendo. E o que ele diz lá que acontece? Muitos naquela igreja estão doentes ou já morreram. E ele não fala que foi Satanás que matou eles. Ele não fala que estão doentes porque é doença da alma, é porque eles estão emocionalmente quebrados. Ele fala que Deus desceu a mão dele, a ira dele sobre aquelas pessoas, para tratar eles no pecado deles. Veja, ao que tudo indica, Ananias queria ser reconhecido pelo seu sacrifício, igual ao Barnabé, mas era mentiroso o sacrifício dele. Eu conheço um sem número de pastores e missionários, muitas vezes até desavisados, porque são cooptados por sentimentos de fraqueza, que imitam pessoas boas, pastores bons, pregadores bons, só para parecer que são alguma coisa. Isso não ficou lá atrás. Isso continua hoje, acontecendo no nosso meio. Quantos dentro da igreja dão ofertas, ou mesmo chamam de dízimo, quando na verdade estão retendo claramente alguma coisa. Estão retendo claramente para não serem tidos como não dizimistas, pessoas que estão em pecado, ou o que seja. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Esse texto diz para nós que o Senhor nos chama para disciplinar a igreja. Mas a verdade ele mostra que mesmo quando nós não agimos, disciplinando a igreja, o próprio Senhor nos disciplina. Quando nós olhamos o resultado desse texto, esse casal tem uma clara demonstração do poder de Deus vindo para julgá-los. Mas isso também é uma clara demonstração de Deus para vir, para trazer vida de volta para aquela comunidade.
Deus, ao trazer a disciplina para eles, traz o temor, versículo 11. Todos temem agora aquela situação. Todos temem a Deus. O avivamento é salvo, por assim dizer. A união daquela igreja é mantida, por assim dizer. Deus trata com o pecado, mas dessa forma Ele traz de volta a igreja para si. Aqueles irmãos, Ananias e Safira, eu não sei se eles não eram crentes de verdade. Talvez fossem, porque em 1 Coríntios 11, Paulo fala que o julgamento veio sobre a igreja, e não com pessoas que fingiam ser a igreja. Mas eles foram julgados, condenados à morte por Deus, e com isso trouxe vida de novo e graça de novo para aquela igreja. Eu queria ler os próximos versículos, a partir do 12 até o 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por os espíritos impuros, e todos eram curados. Esse é o segundo sofrimento, a segunda dimensão do sofrimento que Lucas está trazendo para nós. A primeira é o sofrimento pelo pecado. Mas agora é o sofrimento como uma oportunidade de cura e restauração. O mesmo avivamento que Deus traz julgamento, o mesmo avivamento, agora na sequência, ou no dia a dia, Deus também está trazendo cura para eles. O sofrimento deles alcança a oportunidade de agora verem a misericórdia e a graça de Deus agindo sobre a vida deles. Claramente Deus trabalha milagres. E esses milagres que acontecem não são só externos, são internos também. Esse povo vai para dentro do templo, onde era pregado um outro evangelho, o templo de Israel. E de alguma forma, que para mim não fica muito clara, eles conseguem ser igreja dentro daquele local. Há um milagre dentro do coração deles, da vida, da mentalidade. Tanto que eles se acostumam demais e tem que vir no capítulo 8 uma perseguição de Deus, do meu ponto de vista, que Deus empurra eles para cumprirem a comissão, a grande comissão de levar o evangelho a outras nações. Mas aqui nós vemos no meio desse milagre, Deus cuidando deles, se aproximando deles, fazendo com que a igreja cresça. E olha só, o medo toma conta daquelas pessoas em volta da igreja. Até então, a gente viu isso no ministério de Jesus, e a gente viu isso no começo da igreja. Toda a sociedade vem para ouvir, para ver, para tocar, para ser curada. Mas agora o que tudo indica, só aqueles que entregaram a vida a Jesus, só aqueles que acreditam que Jesus de Nazaré pode salvar corpo, mas pode salvar a alma, é que vem para perto deles. Porque está todo mundo com medo do julgamento de Deus, da mentira que Deus vai ver dentro do coração deles, mas também com medo das autoridades que vão prender de novo os apóstolos e que já haviam prendido antes, com medo de toda essa situação. E isso purifica a igreja. Deus cura a sua igreja no meio do sofrimento. Isso não é pouca coisa. A igreja da China, há 70 anos atrás, tinha um pouco mais de 500 mil pessoas. E se diziam ainda ter um avivamento naquele momento, talvez tivessem. Veio uma perseguição, matou quase a metade dos cristãos, todos os missionários fugiram, os pastores foram presos, queimaram todas as Bíblias, ficaram 30 anos sem a gente ter acesso ao que estava acontecendo lá dentro. Final da década de 70, 79, 80, abre de novo a China, um homem chamado Deng Xiaoping assume a presidência no lugar de Mao Zedong. Quando ele entra dentro da China, ele deixa de novo o Ocidente ver o que está acontecendo lá dentro. Agora não tinha mais 500 mil ou 250 mil cristãos. Tinha pelo menos 30 milhões de cristãos. Em mais 20 anos eles pularam para mais de 100 milhões de cristãos. O sofrimento purifica, cura a igreja.
Então a gente não precisa ficar preocupado com isso. Pedro fala, quando vier o sofrimento, o fogo do julgamento de Deus, ele primeiro vem para a igreja, porque assim Deus purifica, cuida da sua igreja. Então agora eles estão experimentando a salvação de Deus. Pessoas com diferentes mazelas. Eu não sei quantos de vocês já viram endemoniados. Eu não sei quantos de vocês talvez já experimentaram isso dentro da sua própria família ou na sua vida. Pois os apóstolos agora tocam na vida das pessoas e demônios saem da vida deles. Eles são libertos. Eu não imagino o que é isso. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus, mas eu nunca experimentei ter ficado endemoniado, graças a Deus. Mas eu imagino o endemoniado de Gadareno, aquele rapaz que tinha uma legião, 6.000 demônios dentro dele. O que é isso dentro da vida de uma pessoa? Pois ele é liberto pelo sangue do Cordeiro. E aqui é falado que muitos deles são libertos. Todos eles são libertos. Meus irmãos, eu falei semana passada rápido, mas há um sem número de locais que estão esperando nós irmos até lá. Com esse poder, com essa graça. Às vezes Deus pode não operar de forma sobrenatural, mas Ele quer operar através de você, da sua vida. Não só do seu recurso. Ele quer operar através da sua oração, do seu toque, do seu olhar, da sua atenção, da sua ida até nesses locais. Há pessoas aqui esperando que eu e você vamos até eles para mostrar a graça de Deus revelada nesse texto. Então, o sofrimento é apresentado para nós aqui como uma oportunidade que se abre, uma janela que se abre na vida da pessoa e da igreja, para ela experimentar a graça e o poder de Deus. Olha que contraste tremendo. Primeiro que Lucas coloca, sofrimento como um tratamento de Deus com o nosso pecado. Mas agora o sofrimento como uma oportunidade da gente enxergar com mais profundidade a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ele quer tratar de todas as nossas dores. Ele se preocupa com cada percalço, cada drama, cada trama que a gente passa. E você? Se preocupa com essas coisas? Se preocupa com o outro que está do seu lado? O texto está falando, Lucas falando para Teófilo, que esse é o parâmetro do reino. O sofrimento sempre pode ser usado como julgamento. Então a gente tem que parar e avaliar a nossa vida. O sofrimento sempre pode ser uma artimanha, uma ferramenta de Satanás para nos derrubar. Mas ainda mais o sofrimento é sempre uma porta de oportunidade que, se a gente se derramar diante do Cordeiro, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos dá um próximo passo na nossa vida. Próximo texto, do versículo 17 até o último. Eu vou ler o começo e vou ler o fim. São muitos versículos, 17 até o 42. A palavra de Deus diz assim: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram eles numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem, disse ele. Ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme tinham sido instruídos e sem demora começaram a falar, a instruir. Algum tempo depois, é descoberto que eles não estão mais na cadeia. E eles decidem pegar agora e fazer alguma coisa com eles, mais um mal para eles. Mas chega um homem um pouco mais na frente, Gamaliel, e ele fala, membros do conselho, Gamaliel fala, ele é um especialista na lei, versículo 33, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei, respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala. Em seguida disse, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas. Depois ele fala de um outro homem que surgiu. Mas aí ele fala o princípio no versículo 39. Versículo 38b e 39. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados.
mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Eles soltam os apóstolos. Versículo 41. Os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar que Jesus é Jesus Cristo, é o Cristo, o Salvador. Qual que é o princípio que nós vemos nesse texto? Lucas agora apresentando o sofrimento como honra. Como honra. Esses discípulos viram o tratamento de Deus na igreja. Esses discípulos viram o tratamento de Deus das doenças. Deus cuidando, abrindo oportunidade na vida deles para verem a graça de Deus. Mas agora eles vão para a cadeia. E quando estão na cadeia, eles sofrem todo tipo de coisas. Mas ao mesmo tempo, na cadeia, um anjo aparece para libertá-los. A gente não entende exatamente o poder disso, do que está acontecendo. Pois é dado para esses irmãos nossos, os apóstolos, mais uma oportunidade de testemunhar que a mensagem deles é verdadeira. Porque para os fariseus, para a religião judaica, os anjos têm um valor muito grande. Os anjos, na mentalidade judaica, é que trouxeram a lei do Antigo Testamento. E agora anjos libertam eles e mandam eles anunciarem de novo a mensagem do Evangelho. E eles são presos de novo, mas agora eles têm medo de fazer algum mal com os apóstolos, porque todos estão vendo o que aconteceu. E aí eles mandam, nós mandamos vocês não falarem nada. E a resposta deles, no versículo 29 é: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. A lógica da obediência foi estabelecida contra a lógica da mentira de Ananias e Safira. A lógica deles de entenderem que é uma honra, mesmo que a gente venha sofrer pelo Evangelho, é uma honra para as nossas vidas, então nós mantemos falando a verdade, vivendo a verdade, proclamando o Evangelho. Essa lógica vence a lógica que poderia ter se instalado na igreja. E Lucas, de novo, pelo que eu imagino do sentimento dele, ganha vigor. Há uma honra em sofrer pelo Evangelho. Ninguém vai entender isso se não se colocar de verdade a trabalhar em obediência pelo Espírito Santo, pelo Senhor Deus, pela palavra. Há uma honra, há um vigor, há um poder, há uma graça. Eu não sei como explicar isso, porque palavras não conseguem descrever. De Deus inflamar o nosso coração, de Deus incentivar, inspirar, nos enviar, da gente perceber que nós somos úteis ao propósito dEle, das pessoas nos perseguirem e nós entendemos que nos perseguiram não porque não gostam simplesmente da gente, mas porque estão indo contra o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça, porque ama o reino de Deus, porque são puros de coração. É bem-aventurado, é feliz numa capacidade que homem nenhum consegue imitar. Pedro chama isso de alegria indizível do Espírito, que invade o nosso coração. Então veja, o que eles estão experimentando aqui é algo imensamente maior do que a maioria dos cristãos experimenta. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: por que nós nos entregamos a algo menor do que é nos oferecido? Para nós é oferecido uma vida plena. Para nós é oferecido que, se nós usarmos tudo que temos para a glória dEle, Ele entrega para nós muito mais do que nós entregamos. Para nós é oferecido propósito, significado, intensidade no coração de vida. E por que nós nos submetemos a viver menos do que o que Ele nos dá? Respostas que muitas vezes são difíceis para nós. Nesse texto, acontece algo que nem sempre acontece. Eles foram salvos pelo inimigo deles, Gamaliel. Gamaliel, no capítulo 22 de Atos, nós ficamos sabendo que ele tinha sido professor de Paulo, antes chamado Saulo. Muito reconhecido, e traz uma mensagem que acaba sendo um princípio que vem de Deus.
mesmo ele talvez não sendo uma pessoa de Deus. Ele fala: se vocês lutarem contra os apóstolos e eles estiverem defendendo realmente a Deus e ao seu reino, vocês vão fracassar e vocês vão se ver lutando contra Deus. Vai valer a pena? E eles então param ali. O conselho de Gamaliel não só é bom, é um princípio verdadeiro, quanto encerra naquele momento o sofrimento deles. Nem sempre é assim. Nós temos história de amigos nossos que pessoas radicais de outras religiões vieram para matá-los, e esses radicais voltam e não matam eles, e eles não ficam sabendo por quê, até que um dia alguém conta para eles o que aconteceu. Nós chegamos lá para matá-los, e tinha um grupo de soldados em volta da casa de vocês, brilhantes, imensos, e a gente não teve coragem de atacá-los. Não tinha ninguém, só tinha a família do missionário, alguns missionários juntos. Anjos de Deus foram colocados para protegê-los. Nós vimos histórias de missionários que foram salvos de repente, porque uma autoridade que não tinha nada a ver com eles, saca eles daquela situação e manda eles embora. Ontem eu vi o filme do Dietrich Bonhoeffer, sugiro todos verem. Em um momento da vida dele, lá no final, um policial que tinha ficado na porta da cadeia, vendo ele orar, vendo ele ter experiências com Deus, tenta livrar ele de dentro da cadeia. Um oficial nazista queria tirar ele, um pastor que estava condenado à morte porque tinha pregado contra o nazismo. E aí, no caso, o Dietrich Bonhoeffer não quis sair. Ele falou: não, eu tenho que enfrentar tudo que Deus me mandou enfrentar. E fica na cadeia. E ele, inclusive, dá um motivo. Se eu sair, eles vão atrás da minha família e vão atrás da sua família, e olha para o policial. Então Deus manda pessoas. Mesmo assim, no caso de Dietrich Bonhoeffer, ele ainda entende que nem tem que sair, mesmo com abrir uma porta de livramento, ou suposto livramento para ele. Deus nem sempre vai dar essa porta de livramento para os sofrimentos que vêm porque estamos pregando o Evangelho. Mas Ele sempre vai dar a honra de podermos servi-lo, sermos úteis a Ele e cheios do Espírito dEle. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Se coloque para ser usado por Ele. Não questione mais quanto que você já deu, como você já fez tantas coisas. Questione o quanto Ele quer que você dê agora. Não aqui para a igreja. Meus irmãos, nós temos muitos desafios, mas se vocês de alguma forma entenderem que é porque nós estamos preocupados com o dinheiro do caixa, inclusive esse mês, nós nem estamos preocupados, o primeiro mês, depois de não sei quantos meses, nós não estamos preocupados. Não é por causa disso. É porque Deus tem coisas para fazer na sua vida e através da sua vida que não vão acontecer enquanto você não abrir o seu peito e falar: tudo é seu. Tudo pertence ao Senhor. Aonde o Senhor quer que eu use os meus dons, meu talento, como eu trago mais glória para Ti. E o que acontece é que Ele entrega a honra para nós. Ele não precisava nem nos usar e nem nos entregar honra, mas Ele decidiu assim fazer. Eu não consigo entender isso. Quanta coisa nós vemos na nossa igreja, em igrejas, que poderiam ser evitadas se nós simplesmente parássemos todos os dias, todas as semanas, todos os meses e fizéssemos um inventário da nossa vida. O que falta eu entregar para Deus que eu ainda não entreguei? Qual é o próximo passo que eu já sei que eu tenho que dar, mas eu ainda não dei? Qual é aquela coisa, aquela ação, aquela decisão que eu ainda não sei, mas eu preciso que Deus me revele? Se a gente fizer um inventário assim todos os dias, nós vamos encerrar no mesmo lugar que esses homens. Mesmo sendo presos, ficam felizes porque são honrados por terem sofrido pelo nome do Senhor Jesus. 3 sofrimentos. Um por causa da disciplina divina, outro como uma oportunidade de cura e outro como uma honra que Deus nos dá para representá-lo diante do mundo. Nós somos desafiados a 3 coisas. Eu quero concluir falando essas 3 coisas. Nós somos desafiados a cultivar uma vida de constante autoexame. Avalie a sua vida a cada dia. Não porque você precisa mostrar para alguém, mas porque disso depende a sua vida com Deus. Segunda coisa, nós somos chamados a estender a mão aos que sofrem.
Se o sofrimento abre a porta da oportunidade para a graça de Deus na vida da pessoa, então que a gente seja esse instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Terceira coisa, nós somos encorajados a abraçar o sofrimento como uma parte integrante do nosso discipulado. Deus nos quer, mesmo no meio do sofrimento, e muitas vezes, especialmente no sofrimento, honrando o nome dEle e o reino dEle. Que o Senhor possa usar cada um de nós do jeito que Ele apraz. E Ele possa usar o sofrimento para produzir em nós servos fiéis dEle. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer uso das nossas vidas conforme a Tua vontade. E não permita, ó Pai, que a gente limite a Tua ação, a nossa entrega a Ti por causa de medos, por causa de concepções erradas, por causa de pecados do passado, mas que o Senhor possa poderosamente nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus, que a gente possa juntar vozes com os apóstolos ali, que nós vimos no capítulo 5 de Atos, ó Pai, e sentimos, entendemos e vivermos o sofrimento como uma honra de servirmos o Teu nome, o sofrimento como uma porta de oportunidade para vermos a Tua graça, e o sofrimento também como um momento que nós fazemos um autoexame e voltamos para Ti. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, que a Tua misericórdia possa cair sobre as nossas vidas hoje. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.